Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos leituras do mês. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos de cenário novo, como vocês estão vendo, chegaram finalmente minhas novas estantes. Espero que a iluminação esteja boa, porque eu troquei também de lado que eu gravo, né? Mudei um pouco a angulação aqui, enfim, a localidade que eu gravo. Espero que a iluminação esteja boa. E hoje, então, nós vamos falar sobre o que eu li no mês de abril, o que eu pretendo ler agora no mês de maio. Então, antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, me contando as leituras que vocês andam fazendo por aí. Bom, eu vou começar falando então sobre as leituras finalizadas neste mês de abril, que foram duas. A primeira delas foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque no domingo passado eu fiz um vídeo falando sobre ele, comentando brevemente sobre ele. E eu trouxe também uma lista com 12 livros de autoras que escreveram ali entre a Antiguidade e o século XVIII. Vou deixar o link do vídeo aqui, mas fica então a recomendação desse livro incrível da Virginia Woolf. Terminei também o Anna Karenina, do Lev Tolstói. E, gente, não rolou. Assim, não rolou pelo menos como eu gostaria que tivesse rolado. Esse livro acabou ficando para mim com 3 estrelas. Ele quase ficou com 3 estrelas e meia, mas o final eu não gostei muito, então eu tive que reduzir um pouco as estrelinhas aí. Ele acabou ficando então com 3 estrelas, o que para mim é um livro regular. Esse tipo de livro, ele é excelente para eu explicar bem rapidamente como que eu avalio livros, tá? Eu avalio normalmente de 1 a 5 estrelas. Livros que eu avalio de 3 estrelas para frente são livros que eu considero que são livros bons. Bons, assim, no geral, para a literatura. Porém, para um livro ser bom para mim, especificamente, que é o 4 estrelas, eu preciso ter uma relação boa com este livro. E a relação que eu tive com Anna Karenina foi uma relação de muitos altos e baixos. Esse livro é dividido em 8 partes, então a primeira e a segunda partes eu achei ok, gostei, mas nada de espetacular, não estava me chamando muito para a leitura. A terceira parte eu achei boa, foi a parte que eu mais gostei do livro. E aí eu achei que o negócio ia subir. Só que aí a quarta e a quinta parte caiu muito pra mim, assim, muito mesmo. Não gostei da quarta e da quinta parte. A sexta parte eu achei um grande mais ou menos. A sétima parte, até um determinado momento, tava mais ou menos pra bom. E aí o final dela subiu. E a oitava parte eu achei meio blé. Então assim, foi muitos altos e baixos. Como foram mais baixos que altos, então acabou ficando com 3 estrelas e não 3 estrelas e meias, que é quando esses altos e baixos são mais altos do que baixos. Enfim, 3 estrelas pro Anna Karenina. Eu acho que esse é um livro que ele é para ser lido devagar, como eu fiz. Eu comecei a ler. A primeira parte dele eu li em dezembro, na verdade, que eu queria saber o tom da história. Mas eu peguei ele mesmo de verdade em janeiro para ler, terminei agora no final de abril, ontem, dia 30 de abril, eu terminei esse livro. Então foram aí janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro e abril inteiro. 4 meses com esse livro aqui de 800 páginas, o que dá aí umas 200 páginas dele por mês em média. E eu acho que esse tipo de livro é bom que leia ele devagar, porque ele é um livro que traz muita coisa, né? Ele tem muita coisa aqui e são coisas que eu acho que vale a pena. Eu acho que a experiência de leitura, ainda que ela não tenha sido tão boa assim, pra mim, eu acho que é uma experiência de leitura válida. A história em si, eu gostei menos do que a forma como o Tolstói contou essa história pra gente. Então eu acho que o melhor desse livro é a forma como ele contou e a escrita dele em si, e a tradução também do Rubens Figueiredo, que também acaba influenciando, né, na nossa percepção da escrita. Então esses acho que são os pontos maiores assim desse livro, né? A forma como Tolstói contou essa história, porque essa história é uma história de duplos, vamos dizer assim, né? De contrastes. Então você tem uma situação, que é a situação do Lievin, que ela só vai crescendo ao longo da história, e você tem uma outra situação, que é a situação da Anna Karenina, que só vai degringolando ao longo da história. E isso fica, esse tipo de narrativa, ela fica muito ruim, no meu ponto de vista, quando você tem maniqueísmos. E não é o caso. Então,
O Lievin não é a melhor pessoa do mundo, assim como a Ana também não é a pior pessoa do mundo, assim. Então, o Tolstói, ele cria personagens bastante complexos e muito humanos nesse sentido. Então, eu acho que, por isso, essa forma de contar a história com esses personagens, com essas características, é a melhor coisa que tem nesse livro. Eu acho que também essa coisa do dia a dia ali, não do dia a dia das pessoas em si, da nobreza e tal, mas assim, do dia a dia da Rússia mesmo, né? O que tá trazer o que está acontecendo na Rússia para dentro do livro, as relações, eu acho que isso é bom também, eu gosto. Mas nessa coisa de você, um lado ascender e o outro acabar caindo, né? Eu acho que não seria tanto problema se não fosse hipócrita. E é muito hipócrita. Porque o lado que cai, né, que é o lado da Ana, eu não vejo a Ana, até difícil falar sem dar spoiler, mas assim, eu não vejo a Ana como uma vítima, em momento algum. Eu acho que ela teve possibilidades, ela fez escolhas, e cada escolha tem uma consequência. Mas e o Oblonsky? Né? Por que que o Oblonsky, ele sai da história em a francesa, já que eles gostam muito de falar em francês, esse livro, vou usar esse termo. Ele sai a francesa do romance. Né? O final dele é um final à francesa. E eu acho o Oblonsky muito pior que a Ana. E eu acho que uma coisa que pra mim cimentou a coisa da hipocrisia, quando eu falo hipocrisia do Tolstói, do autor. Que cimentou essa hipocrisia é o final da Ana vir antes do final do Lievin. Porque o final do Lievin, para mim, ele é em certa medida doutrinário. Eu vi muito depois que eu terminei o livro, eu terminei ontem de manhã. Hoje estou gravando hoje dia 1º de maio, então eu terminei ontem de manhã. Então passei a tarde inteira vendo vídeos sobre esse livro. Eu vi muitas pessoas falando que ele não quer dar lição de moral, que ele não é doutrinário, e para mim ele é. Um pouco, pelo menos, ele é. E o fato do final do Liev vir depois do final da Ana só confirma isso, sabe? Então, é dizer que existe um caminho e que se você sai deste caminho, coisas ruins vão acontecer. Até aí, tudo bem, eu acho que eu não vejo problema nisso. O problema é que quando outras pessoas saem do caminho, não acontece nada. Então, eu acho o Tolstói muito hipócrita nesse sentido. Eu tive a mesma sensação quando eu finalizei a Vegetariana, que eu fiz um vídeo aqui pra vocês, que eu falei que uma das coisas que mais me incomodou na Vegetariana é isso. Quem faz o mal sair da história como se nada tivesse acontecido. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. E mesmo considerando que é um livro do século XIX, colocando Tolstói no seu devido lugar de espaço-tempo, ainda assim eu vejo hipocrisia. Partindo dessa ideia cristã de ascensão e queda, a ascensão e queda tá para todo mundo, não tá só para as mulheres. Isso desde sempre, entende? Então, enfim. Achei hipócrita da parte do Tolstói, então 3 estrelas para esse livro aqui. Dito tudo isso, recomendo a leitura. Eu acho que é uma experiência boa de leitura, é um livro que engrandece a gente como leitor, passar pela experiência de atravessar essas páginas, que nem sempre é fácil. Então, eu acho que vale sim a experiência de leitura. É um clássico, vai continuar sendo um grande clássico da literatura, porém, achei hipócrita. E é isso. Vou falar um pouquinho de Sílvia. Li pouco Sílvia esse mês. Eu queria ter terminado, mas não consegui. Abril foi um mês muito cheio de coisa pra mim, da vida fora os livros. Então acabou que eu não consegui dar atenção pra Sílvia como eu gostaria. Eu não fiz vídeo esse mês de abril pros diários da Sylvia Plath, porque faltam tipo 100 páginas pra eu acabar esses diários. Acho que não chega a 150 páginas. Então se eu tivesse feito, eu acho que ia faltar muito pouco pro próximo vídeo. Então, vou terminar e aí agora em maio, pretendo terminar na primeira quinzena de maio, os diários da Sylvia Plath, e aí eu já gravo um vídeo pra vocês. Estou lendo também a Epopeia da Criação, do outro trabalho do professor Jacinto Lins Brandão. Comecei agora, estou bem no comecinho do livro, não cheguei na página 100 ainda. E agora em maio nós vamos falar lá no projeto sobre este livrinho também. Outro livro que eu estou lendo é O Mundo Resplandecente, da Margaret Cavendish, que eu comentei no vídeo passado, que me deixou muito curiosa esse livro. E aí eu peguei ele no Biblion, tô lendo ele também.
e vamos ver o que eu vou achar. O que mais? Antes de eu ir para as leituras que eu separei para maio, eu vou falar um pouquinho sobre o livro do Liverani. Eu terminei de ler a primeira parte que ele chama de Bronze Inicial, que é o terceiro milênio antes de Cristo, ali no Oriente Próximo, né, ali na Mesopotâmia. Então agora, em maio, nós vamos finalizar o terceiro milênio antes de Cristo no projeto. E já estou sentindo um pouco de saudade. É sempre assim, né? Mas enfim. Então continuamos aqui também. Aí às quartas-feiras eu vou falando para vocês e a gente vai seguindo ali o projeto. Vou falar um pouquinho sobre os livros que eu separei para ler agora em maio. Na verdade, são livros que eu já tinha separado antes, mas que eu ainda não consegui ler. O primeiro deles é o Memória do Subsolo, do Dostoiévski, que eu queria ter lido agora em abril, mas acabou que eu não consegui ler. Abril foi um mês muito corrido para mim, como eu já falei um pouco. Então eu não consegui ler o Memórias do Subsolo, então pretendo ler agora, depois que eu terminar o da Cavendish, eu quero pegar esse aqui. Quero começar o Silmarillion finalmente, que eu peguei acho que lá em março, fevereiro, sei lá, mas ainda não consegui pegar ele pra ler. Acho que agora que eu terminei o Tolstói, terminei a Ana Karenina, agora eu acho que as coisas vão andar um pouco mais assim, porque, enfim, eu acho que agora vai dar pra andar um pouco mais, porque eu tava dedicando muito tempo pro livro da Ana e acabou que outros acabaram ficando para trás, então quero pegar o Silmarillion. O Silmarillion vai ser um livro que eu vou ler também relativamente devagar. É uma releitura, né? Eu já li esse livro, mas eu quero ler ele devagar, pegando bastante detalhes, porque eu quero fazer um vídeo bem legal para vocês. Outros dois livros que eu separei aqui são os livros pro projeto da Silvia. Então, o primeiro é A Mulher Calada, que eu vou ler assim que eu terminar os diários, e também A Redoma de Vidro. Eles ainda estão no plástico, como vocês estão vendo, espero que não esteja fazendo tanto reflexo aí. Eu estou mantendo eles no plástico a duras penas. Não sei se eu vou conseguir ler os dois agora em maio, vai depender de como as coisas andarem por aqui. Mas já tá aqui separadinho e o projeto da Silvia também já tá indo para o seu final, Trilhando a Silvia Plath. O próximo autor do Trilhando já está devidamente escolhido, já estou pegando aí bibliografia sobre, mas não vou falar nada ainda. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, só chegou um livrinho aqui para mim este mês de abril, mas é um livro que eu considero muito importante, que é um livro de passagem. Então, sempre que chegam livros relativos ao projeto, que são livros que eu considero livros de passagem, significa que eu estou dando um passo no projeto, né? Então, isso me deixa muito feliz. E o livro que chegou foi O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Então, esse livro aqui do Jacinto, né? Do Jacinto não, né? Que o professor Jacinto traduziu e comentou, A Epopeia da Criação, é o último livro de literatura do Oriente Próximo, ali do terceiro milênio antes de Cristo. Na verdade, esse aqui, ele nem é do terceiro milênio antes de Cristo, ele é do final do segundo milênio e início do primeiro milênio. Mas eu, como comentei com vocês em vídeos anteriores, eu antecipei ele para cá, porque agora no segundo semestre de 2026 eu vou ler o Antigo Testamento. Então, por isso que eu comprei esse livro aqui, que o John Walton ele vai fazer uma análise comparativa entre essas literaturas, né, esse pensamento do Antigo Oriente Próximo e o que a gente encontra no Antigo Testamento. Então, por isso que ele é um livro de passagem, né, que ele vai me ajudar aí a fazer com mais profundidade essas relações quando eu estiver lendo o Antigo Testamento. E aí eu vou trazer isso aqui para o projeto para a gente conversar também um pouco sobre essa circulação de ideias e sobre como essas ideias elas entraram para o Antigo Testamento e mais para frente como isso caiu para a gente aqui no Ocidente. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês andam lendo por aí. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!